Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um assunto que parece simples, mas não é. Vamos mergulhar na dermatite atópica para entender como uma condição de pele vai muito, mas muito além da coceira, impactando a vida inteira de uma criança e, de quebra, a de toda a sua família. Parece uma pergunta boba, né? Uma manchinha aqui, uma coceira ali. Mas e quando essa doença é crônica? E quando ela atinge uma criança? Aí, meu amigo, a resposta fica bem mais complicada. E é exatamente aqui que a gente vai focar. O que está por baixo da pele, sabe? A gente vai desvendar juntos o impacto que ninguém vê da dermatite atópica. É uma jornada que tem estresse, noites mal dormidas e uma luta diária que, como a gente vai ver, envolve todo mundo dentro de casa. Ok, vamos começar do começo. Afinal, o que é essa tal de dermatite atópica? Então, a dermatite atópica, que a gente chama de DA, não é uma irritação qualquer que some com uma pomadinha. A palavra-chave aqui é crônica. Isso quer dizer que ela é de longa duração. A principal característica é uma coceira que pode ser de moderada a insuportável, e ela vem em ondas, em crises que a gente chama de surtos. Tá, mas como é para uma criança conviver com isso no dia a dia? Os pesquisadores foram atrás dessa resposta de um jeito bem específico. Para medir esse impacto, os pesquisadores usaram um questionário chamado CDL-QI. E o resultado, olha, é bem direto. Para mais de 75% das crianças, a doença tem sim um efeito na qualidade de vida. Pode ser fraco, moderado, forte. Só uma pequena parte diz que não sente nada. A grande maioria sente. E onde é que o calo aperta mais? A pesquisa mostra direitinho. Não é só a pele. A gente está falando dos sintomas físicos, claro, mas também dos sentimentos que vêm com eles, tipo vergonha, tristeza. O sono é um caos por causa da coceira de madrugada. E as coisas de criança, sabe? Brincar, fazer esporte, as amizades, tudo pode ser afetado. Infelizmente, até bullying por causa da aparência da pele acontece. Só que a história não para na criança. Uma doença, sim, acaba sacudindo a estrutura da família inteira. Vamos dar uma olhada nos dados sobre isso. E aqui, a coisa fica ainda mais séria. Esse gráfico agora mostra o impacto na família usando outro índice, o DFI. E se liga nisso, a percepção de impacto da família é ainda maior. Para 8 em cada 10 famílias, a qualidade de vida é afetada. Quase metade delas sente um efeito moderado, o que é muita coisa. E como isso acontece na prática? Bom, tem o estresse emocional de ver seu filho sofrendo e não poder fazer muito. A rotina da casa muda, exige mais limpeza, mais cuidado. O sono de todo mundo é prejudicado, porque se a criança não dorme, ninguém dorme. Aquele passeio de fim de semana fica mais difícil. E claro, tem o peso no bolso com remédios e cremes que não acabam mais. Beleza, mas como é que os cientistas sabem de tudo isso? É super importante a gente entender como o estudo foi feito para dar peso a esses números. Essa pesquisa, que foi realizada lá em Belém, no Pará, seguiu um método bem certinho. Primeiro, eles pegaram 51 crianças com a doença. Depois, aplicaram aqueles 2 questionários que a gente já falou, um para a criança e outro para a família, para medir a percepção de cada um. Aí, eles usaram uma escala médica, a SCORAD, para avaliar de forma objetiva o quão grave eram as lesões. E o passo final, o mais genial, foi cruzar todos esses dados e ver qual era a ligação entre eles. E antes da gente ir para o resultado final, tem um dado aqui que é um soco no estômago. Quase metade das famílias do estudo, 41% delas, vivia com até um salário mínimo. Pensa só o que isso significa. Todo esse peso, emocional e financeiro, cai em cima de quem já tem uma luta diária para sobreviver. E isso tudo nos leva à grande pergunta do estudo. Será que existe uma conexão direta matemática entre a gravidade das feridas na pele e o sofrimento que a criança e a família sentem? A resposta é um gigantesco sim. Os pesquisadores acharam uma correlação estatística fortíssima. Basicamente, o que esse gráfico prova é que uma coisa puxa a outra. Não é coincidência. Quanto mais grave a doença na pele, pior a qualidade de vida da criança. E seguindo a mesma lógica, quanto pior a vida da criança, maior o tranco para a família inteira. Então a lição principal é essa. O estudo mostra uma reação em cadeia muito clara. Lesões de pele mais graves levam a um sofrimento maior da criança. E o sofrimento da criança se transforma diretamente num fardo maior para toda a família. Não são coisas separadas, são elos da mesma corrente. Então, se o problema vai além da pele, a solução também precisa ir, certo?
Vamos para a conclusão para entender o que isso quer dizer na prática. Essa aqui é a conclusão dos próprios pesquisadores, com as palavras deles. E a recomendação é bem direta. Os médicos não podem olhar só para a pele. Eles precisam perguntar como está o sono, como está a escola, como está o estresse em casa. Avaliar a qualidade de vida tem que fazer parte do tratamento. Ponto final. E a gente termina com essa provocação. O estudo mostra que tratar dermatite atópica de verdade exige um olhar completo, que pode incluir psicólogo, assistente social, educação para a família. O grande desafio é a gente lembrar que por trás de cada caso não tem só um paciente, tem uma família inteira precisando de cuidado. Valeu por acompanhar a gente.